Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Estando este programa a ser gravado exatamente no dia a seguir ao segundo ataque do Irão a território israelita. O primeiro, recordo, aconteceu em abril, creio que a 14 de abril. Ontem aconteceu o segundo ataque, de uma forma que, em algumas questões, foi semelhante, ao ataque de abril, isto é, em abril tinha havido uma pessoa ferida, uma criança, se não estou em erro, ferida. Ontem houve, a morte de um palestiniano na Cisjordânia, o que é uma coisa que não estaria com certeza nos planos do Irão. Como é que viu tudo isto, embaixador, e o que é que espera que venha a ser a retaliação sobre a retaliação sobre a retaliação e assim sucessivamente de Israel? Ou não, eu acho que nas últimas semanas mostraram que a tensão, que no fundo nasceu com o ataque do Hamas em 6 de outubro, vai fazer agora, fez agora um ano, eh, e que depois se prolongou com a entrada de Israel em Gaza, os 41 mil mortos que entretanto aconteceram, tinham acontecido 1.200, creio eu, na, no ataque do Hamas, e depois o alargamento da guerra com a intervenção do Hezbollah no norte de Israel, com algumas escaramuças que nós não acompanhamos bem porque são muito limitadas no quadro da Síria, da própria relação de Israel com a Síria, e o prolongamento da guerra dentro de Israel, dentro do território palestino, na zona da Cisjordânia, onde estão, convém sempre lembrar, eh, cerca de 700 mil colonos eh, ocupando territórios que são considerados pelo direito internacional territórios palestinianos. E tudo isto, a certa altura, presumia-se e pressentia-se que a guerra ia alargar-se, e assim aconteceu, depois de Israel ter feito uma retaliação também ela própria no quadro regional do Líbano, isto onde o Hezbollah tem um papel importante, porque tem um papel de natureza militar, político-militar, e tem um papel político dentro do próprio território libanês. O Hezbollah é um partido libanês, convém dizê-lo. Quando se fala do Hezbollah ser um grupo terrorista, o Hezbollah tem ações de natureza terroristas pela sua ala militar, mas a União Europeia não considera o grupo político do Hezbollah um grupo terrorista. Os Estados Unidos consideram. Portanto, há Que, aqui aliás, costuma ganhar as eleições. e tem uma posição importante no quadro interno do Líbano. Dir-se-á que o Líbano está refém, de certa maneira, dessa posição, mas é um ator no quadro interno do Líbano. E todos nós sabemos, e esta é, digamos, a segunda parte desta história, que o Hezbollah é uma projeção no Líbano daquilo que é o poder do Irão. O Irão é um poder militar e político hostil a Israel a partir do momento em que, em 1979, Khomeini tomou conta, digamos, do Irão e a Revolução Islâmica teve lugar no Irão, e a partir daí, curiosamente, o Irão, que era um aliado tradicional de Israel, transformou-se no grande inimigo de Israel. E não só de Israel, vale a pena dizer. O Irão é também um inimigo tradicional de todos os países árabes de obediência sunita, no fundo liderados pela Arábia Saudita. A circunstância de ter havido digamos, um amortecer dessa tensão entre o Irão e a Arábia Saudita e os outros países um pouco sob a sua tutela nos últimos tempos, aliás, mediada pela China, curiosamente, não significa que, no fundo, a Arábia Saudita não veja o Irão como o seu grande adversário, o inimigo, ou seja, qualificamos como quisermos. Israel considera que o grande inimigo na região é o Irão. E a prova provada é que tem levado a cabo, ao longo dos anos, um conjunto de ações no Irão, em particular procurando que o Irão não se dote de armas nucleares, e o Irão está a fazer um enriquecimento progressivo de urânio, que o leva a poder estar próximo de poder ter uma bomba nuclear. Eh,
E Israel vive ao longo dos anos a preocupação de que o Irão não se dote de uma arma nuclear, o que naturalmente faria passar a ameaça do Irão para outro patamar. Uh, o Irão dotar-se de uma arma nuclear foi a preocupação que levou vários países ocidentais, e os Estados Unidos também, liderados pelos Estados Unidos, a fazerem um acordo para obrigarem o Irão, que é subscritor do Tratado de Não Proliferação Nuclear, a deixar aceder ao seu território e às instalações de enriquecimento nuclear os inspectores da Agência Internacional de Energia Atómica. E esse processo foi um processo longo e foi quebrado com Donald Trump. Donald Trump saiu desse acordo. Qual era o objetivo deste acordo? Muito simplesmente, isto tem importância porque pode ter importância para o futuro. Era garantir que a utilização nuclear no Irão era só feita para fins pacíficos e não para fins militares. Disse, mas isto é uma hipocrisia. Israel tem uma bomba nuclear e nunca a declarou. Pois, mas Israel nunca subscreveu o Tratado de Não Proliferação Nuclear. E essa é a diferença, digamos, da sua obrigação perante a Agência Internacional de Energia Atómica em Viena. E por isso mesmo, a grande questão que está aqui, neste momento é saber, e talvez o possamos saber nas próximas semanas, é se Israel estará disponível e terá a ousadia, e já percebemos que Israel tem pouca contenção para expressar as suas ousadias, de fazer um ataque àquilo que são as zonas onde aparentemente o Irão está a fazer o enriquecimento nuclear e que serão, no fundo, a base da sua arma nuclear. E, neste momento, os sinais que vieram, por exemplo, nós estamos a gravar isto na quarta-feira, que vieram há poucas horas do debate entre os dois candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos, são no sentido de alguma neutralidade se acaso Israel vier a fazer essa ação. Eu diria mesmo algum alívio, tendo em atenção aquilo que é a postura tradicional dos Estados Unidos, mas que não pode naturalmente afirmar-se. Isso naturalmente também, um eventual ataque de Israel, configuraria, digamos, um alargar da guerra para, também volto a dizer, para outros patamares. Mas outros patamares estão neste momento a ser ultrapassados uns a seguir aos outros. Portanto, nós estamos neste momento naquilo que há uns meses temíamos que era a possibilidade da guerra em Gaza acabar por se estender à região. Já está estendida à região. Ontem nós assistimos ao ataque feito pelo Irão com 200 mísseis sobre Israel, com a tal collateral casualty de um palestiniano. É uma grande ironia nesse aspecto. O Irão está a fazer isso, no fundo, para se vingar daquilo que foi o ataque israelita ao Hezbollah com a morte do seu líder no Líbano. E, portanto, de certa maneira, o Irão dá mostras de não estar quieto, mas também dá mostras de ter uma capacidade objetiva de atingir Israel muito limitada. Diz-se, mas o Irão ainda tem coisas. Alguns especialistas dizem que o Irão ainda tem formas de atuar diferentes e mais duras. Bom, vamos ver. A verdade é que o Irão até agora não demonstrou ter uma capacidade militar capaz de se penetrar aquilo que é uma certa proteção que Israel tem, não sozinho, também com os Estados Unidos e até com alguns outros países ocidentais, como se viu na história de 14 de Abril, para travar qualquer ataque que venha do Irão. Vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos tempos. Eu diria que eu não estou muito otimista relativamente a qualquer pacificação da situação. Claro, é evidente que isso parece ser o último dos cenários que é possível imaginar para aquela região. Mas, embaixador, do ponto de vista de Israel, Israel terá de. Nunca diz as coisas com clareza, aliás, numa guerra não é suposto haver grandes clarezas. Mas a ideia que ficou é que Israel não está interessada propriamente, vamos dizer assim, em invadir o Irão. De que formas é que a retaliação iraniana poderia ser levada ao terreno? Mais ações como aquela que teve a ver com os pagers e com os walkie-talkies que aconteceu há uns 15 dias atrás? No passado, Israel e o seu serviço secreto externo, o Mossad, já demonstraram ter uma capacidade de atuação dentro do Irão. E têm infiltrações no Irão, algumas das quais foram denunciadas, e houve gente que já morreu por ser espião de Israel. Israel tem alguma capacidade de intelligence dentro do Irão, não sabemos sozinho se aliado com outros aliados ocidentais ou mesmo da região,
E a sensação que existe é que Israel não quer invadir o Irão, mas pode tentar bombardear o Irão, e aí temos os vários cenários possíveis. Pode bombardear desde as instalações militares às instalações nucleares ou protonucleares, como pode atacar cidades. E, portanto, Israel tem uma grande capacidade em termos da ação externa. Aliás, Netanyahu disse outro dia: nós podemos ir a qualquer parte do Médio Oriente, e quer se transformar claramente no mastermind de toda a situação. Israel tem essa capacidade, é apoiada pelos Estados Unidos, é apoiada de forma mais discreta pela generalidade dos países ocidentais com quem tem relações comerciais, nomeadamente a nível militar, e tem uma característica: Israel é um país que vive, desde há longos anos, sem grande preocupação em cumprir as regras do direito internacional, e como tem uma inimputabilidade que é dada pela proteção americana, Israel vai continuando. E vai continuando, e vale a pena perdermos um minuto só para dizer o seguinte: Israel existe há 76 anos. Israel ganhou várias batalhas aos países árabes que as atacaram. Isso criou-lhe até uma aura no plano internacional, num país isolado que vive cercado por inimigos. Israel tem um pecado original na sua criação, que não é só de Israel, que é a circunstância de, ao lado do Estado israelita, não ter sido criado um Estado palestino que estava previsto quando Israel se criou. Diz-se, mas a culpa foi também dos países árabes que não aceitaram, foi também dos palestinos que sistematicamente foram recusando as várias soluções. É verdade. Dito isto, é uma realidade que me parece evidente. Israel vai ter uma bomba relógio todo o tempo no seu interior, e já se percebeu que esta liderança israelita, que é uma liderança de extrema-direita, eu não estou a exagerar a expressão, é de extrema-direita de acordo com todos os critérios internacionais. Esta liderança israelita está disposta a manter esta tensão, e não está disposta a fazer o mais pequeno compromisso, coisa que já no passado existiu, com qualquer liderança palestina, no sentido de encontrar um compromisso em matéria de coexistência dos dois. O que significa, portanto, que Israel está a tentar manter a panela ao lume. A panela vai continuar ao lume e nunca vai deixar de ferver. Isto é muito difícil de gerir um país, e é muito difícil de gerir uma existência do próprio país, sob este ambiente de tensão permanente. Mas, enfim, é esta de facto a tática neste momento, porque a estratégia nós sabemos qual é, que é a sobrevivência do Estado de Israel. Essa aqui é, digamos, a definição última que Israel quer, mas a tática é ir sobrevivendo e ir liquidando os palestinianos à medida que eles se lhes tornam, os palestinianos ou os seus amigos, à medida que eles se lhes tornam desfavoráveis e perigosos. Claro. Um assunto para continuar, evidentemente, a ser acompanhado o programa que fará aqui o seu primeiro intervalo. Até já. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir um comentário sobre a vitória da extrema-direita na Áustria e sobre aquilo que lhe parece que será o futuro mais ou menos imediato no que tem a ver com a criação de um governo. Parece-lhe que a Áustria será mais um país que vai passar por aquele drama, entre aspas, que aconteceu nos Países Baixos, onde a extrema-direita também ganhou as eleições, mas depois não com maioria absoluta e, portanto, viu-se completamente incapaz de formar um governo. Parece-lhe que na Áustria vai acontecer a mesma coisa? Os sinais são de que poderá haver uma coligação dos restantes partidos que evite, na conjuntura, a entrada deste partido de extrema-direita no governo. E isso seria, digamos, é o adiar do problema, de certa maneira, como nós estamos a ver em França, como estamos a ver em outros países europeus, Exatamente, há um adiar do problema em toda a Europa, o ao que adiar. é absolutamente estranho e, muito, digo eu, muito pouco democrático. António, é o seguinte, quer dizer, costuma-se dizer que a extrema-direita, já dissemos aqui várias vezes, responde de forma errada a problemas reais e certos. A extrema-direita, enquanto a direita tradicional e os partidos à esquerda não conseguirem resolver os problemas que deram origem à emergência da extrema-direita, não há maneira de evitar o seu crescimento democrático. E, E em portanto, alguma altura não vai deixar de haver maneira de manter essa extrema-direita afastada do poder. Não já faz sentido. acontece em Itália. A extrema-direita está Exatamente.
E, portanto, porque nós também já criamos uma segunda categoria de extrema-direita, isto é, já a extrema-direita boa e a extrema-direita má. A Claro, extrema-direita boa é aquela que apoia as causas do mainstream europeu. Por exemplo, a questão da Ucrânia. Por exemplo, exatamente. a Ursula von der Leyen deu a mão à senhora Meloni, por exemplo, na própria construção da nova Comissão Europeia, e numa contemporização sistemática com a senhora. Porquê? Porque ela está do lado certo, do lado certo que a União Europeia define como lado certo. Por outro lado, Viktor Orban também é de extrema-direita, claramente. Está do lado errado, porque defende um apaziguamento da relação com a Rússia, e, portanto, é outra extrema-direita que é maltratada. Nós, aliás, vemos que neste momento há três grupos de extrema-direita no Parlamento Europeu, e vamos ver como é que esses grupos de extrema-direita, que têm, em alguns casos, às vezes, uh, posições similares entre si, e por outro lado, alguns deles têm posições similares com grupos à esquerda, podem inclusivamente vir a boicotar as próprias propostas que a Comissão Europeia traga em matéria legislativa para o futuro. Estou-me a lembrar das questões ambientais e outras que tais. E, portanto, o que nós assistimos na Áustria é, para já, ao renascimento com possibilidade de entrada para o governo de um partido de extrema-direita. Eu lembro-me, até porque estive envolvido nisso há 24 anos, quando a extrema-direita austríaca teve um bom resultado, lembra-se da Haider e da sua chegada ao poder, e integrou um governo com os conservadores austríacos, e isso provocou uma espécie de um isolamento da Áustria. Mais do que isso, deu origem nos tratados da União Europeia que estávamos então a negociar, que era o Tratado de Nice, à criação de uma cláusula para isolamento de um país, no caso desse país ir, na sua lógica interna democrática, num sentido que pudesse ferir os princípios básicos que estão no âmago da União Europeia. Nós pensávamos na altura que era um caso único, que se tratava de isolar um país, depois deu-se conta que há vários países que, que não deixam isolar esse país e, portanto, esta onda existe. E esta onda existirá enquanto os problemas não forem resolvidos. E nós sabemos que os problemas que alimentam a extrema-direita são questões, umas delas reais, outras delas, digamos, um pouco mitificadas, que têm a ver com a imigração, que têm a ver com a segurança, com a ligação entre a imigração e a segurança, como foi feito cá em Portugal agora, recentemente, numa manifestação pública, que é algo que está absolutamente não provado, e volto a sublinhar isto, está absolutamente não provado. A imigração não conduz a uma criminalidade maior do que aquela que os cidadãos nacionais dos países têm. A menos que nós consideremos que os imigrantes, pelo facto de virem para os países, têm que se comportar de forma 100% exemplar, sem o caso contrário, não são dignos do nosso acolhimento. A verdade é que nos imigrantes, como em qualquer outro cidadão, há pessoas que se comportam bem, que é a esmagadora maioria, há pessoas que se comportam mal. E, portanto, não é o facto de serem imigrantes que leva a que se possa exigir um comportamento absolutamente exemplar. O imigrante porta-se como porta-se um cidadão normal, e esse é o comportamento que devemos, digamos, exigir-lhes. Nós temos esta mitologia, que aliás já deu origem, se nós lembrarmos bem para trás, ao Brexit. No fundo, por trás do Brexit está muito um conjunto de mitos que alimentam hoje a extrema-direita. Na altura alimentavam a extrema-direita britânica, e hoje ainda continuam a existir em vários setores. E por isso mesmo nós assistimos na Áustria a uma contenção, dir-se-á, a uma espécie de frente republicana, se assim podemos dizer. A Áustria é um país atípico. O António, se reparar bem, se olhar para o mapa, percebe onde é que está a Áustria, no plano geopolítico, mas mais do que isso, percebe-a numa questão que fala-se muito pouco. Nós falamos do alargamento da NATO à, à Finlândia, à Suécia, falámos da discussão que ainda existe relativamente à Irlanda, mas nunca falamos da Áustria como possível membro da NATO, embora tenha uma posição fortemente pró-ucraniana nesta crise. Porquê? Porque a Áustria, na sua própria Constituição, define a não entrada na NATO. Isto é, a criação do país Áustria, que é um produto da Segunda Guerra Mundial, tem como limitação uma neutralidade por parte da Áustria. E isto, de certa maneira, também alimenta o discurso interno de natureza política dentro dos austríacos relativamente às questões que estão aqui em jogo.
Mas, portanto, voltando ao princípio, nós estamos a assistir na Europa a esta onda de partidos de extrema-direita, uns com mais sucesso, outros com menos sucesso, uns que já chegaram ao governo, como é o caso de Itália, e na Áustria, e na Polónia também já tinham chegado ao governo, na Hungria tinham chegado ao governo, na Polónia foram derrubados por uma coligação de centro-esquerda, na Hungria mantém-se no poder, e provavelmente noutros países vão conseguir formar governos, e depois vamos pôr o problema da sua aceitabilidade, isto é que alguns deles farão governos com uma linguagem mais moderada do que aquela que verdadeiramente representa os partidos que têm por trás. E a grande questão que se põe é saber até onde vai chegar a alternativa para a Alemanha, a AfD, que tem vindo a crescer, como nós aqui notamos em vários landers alemães, e em que medida é que nas próximas eleições, no ano que vem, a AfD consegue uma dimensão de natureza federal que lhe permita, digamos, funcionar no jogo global da democracia dentro da Alemanha. E, além do mais, temos ainda para 2027 a eventualidade de Marine Le Pen vir a ser a próxima presidente da República Francesa. Nós temos que perceber uma coisa, que nas últimas eleições legislativas francesas, embora a esquerda tenha ganho em matéria de mandatos, o Front National teve mais votos que a esquerda somada. E foi isolado na formação do governo. Este governo francês não tem o Front National, tem a direita, tem o centro-direita e umas pessoas chamadas diversos de esquerda pescados, tem a esquerda isolada do outro lado, mas isso não significa que o Front National não tenha sido o partido mais votado. E, portanto, não teve direito a ser cooptado para nenhum governo, mas, como aliás já aqui analisámos, é hoje a caução deste governo, isto é, sem a abstenção da extrema-direita, sem a abstenção do Front National, o governo de Michel Barnier, que foi ontem apresentado à Assembleia Nacional Francesa, não passará. Não Claro, vai, não vai haver um voto de confiança, mas vai haver uma espécie de um voto de confiança que é o orçamento que vem aí. claro. Obrigado, embaixador. A segunda parte do programa fica por aqui. Faremos agora um intervalo até à próxima e terceira parte. Obrigado. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que atravessemos o Atlântico até ao Brasil, onde no próximo domingo há a eleição para os prefeitos e os subprefeitos e a variação dos milhares de municípios que existem no Brasil, sendo que, como não pode nunca deixar de ser em parte nenhuma, por muito que os políticos envolvidos se queixem, há sempre uma tentação de perceber o que é que cada eleição representa no todo nacional. Isto para dizer que Lula da Silva não estará, obviamente, em escrutínio, mas o resultado do seu partido e dos candidatos que o seu partido apoia será um barómetro para se perceber como é que os dois primeiros anos da terceira presidência de Lula da Silva estão a correr, parece. É verdade, e vai ser uma grande sondagem. No fundo, vai ser uma grande sondagem e vai-se perceber, em particular, em que medida é que aquela figura que está fora do quadro político, eu diria neste momento, Jair Bolsonaro, com vários processos sobre ele, etc., mantém ou não a. Interdito até 2030, se não estou em erro, não é? Exatamente. E, portanto, mas vários dos candidatos a estes lugares, estamos a falar de 500 mil pessoas que estão em eleição no dia 6. É extraordinário o universo. E, portanto, são 500 mil pessoas que vão votar, que estão neste universo em 5.800 municípios. Prefeito, subprefeito, depois toda a variação e todas as variações. Os partidos são os mais diversos. Convém nós termos a noção que no Brasil os partidos não têm a característica dos partidos europeus. Os partidos formam-se ad hoc, e mais do que isso, as pessoas saltitam entre os partidos de maneira muito fácil. E eu diria que quase levam os partidos consigo, às vezes. É mais importante a pessoa do que o partido. Se nós olharmos para os cartazes eleitorais, raramente aparece o partido, aparece a pessoa.
É muito interessante. Há uma fulanização da política no Brasil que torna muito atípica o funcionamento da máquina político-partidária e eleitoral. E depois temos a circunstância do Brasil ser um país muito diverso, desde um Nordeste, onde a importância da esquerda é grande, até um Sul, onde a extrema-direita subiu bastante e sobe bastante, com manchas urbanas diferenciadas. O Brasil é um país muito, muito diverso, e a razão pela qual também é muito difícil nós conseguirmos desenhar uma espécie de linhas partidárias ao longo de todo o país. O António tem razão, estamos a falar do Lula da Silva, está no seu terceiro mandato, os dois primeiros sequenciais, eu assisti a um deles quase por completo, eh, e agora regressou, depois de uma fase penosa e de uma fase que passou pela prisão, etc. E há uma tensão interna dentro do Brasil, nomeadamente a tensão que decorreu da circunstância de ter havido um quase golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, no dia em que o novo Congresso, digamos, deveria ser entronizado e que a nova estrutura estava entronizada. No fundo, uma circunstância um pouco parecida com os Estados Unidos, com o que aconteceu no Capitólio. O Brasil é um país muito, eu diria que tem um mimetismo com os americanos muito grande, quer dizer, o próprio caráter presidencialista do regime é assim, o modelo da Constituição em vários aspectos faz tem uma similitude com a Constituição americana, e o Brasil sente-se um pouco como uma espécie dos Estados Unidos, aliás chamou-se Estados Unidos do Brasil Exatamente. num certo momento. E, portanto, o Brasil tem essa similitude e há uma personalização do poder muito grande. Mas depois as instituições brasileiras têm outra dinâmica, o Parlamento tem outra dinâmica, o Supremo Tribunal Federal tem hoje um papel vital, central no Brasil, que alguns consideram pouco democrático até, eh, e, portanto, tem dinâmicas diferentes. E, portanto, o que estamos a assistir é o seguinte: estamos a ver, esta eleição vai nos mostrar em que medida a gestão de Lula da Silva, de há 2 anos para cá, foi, digamos, apreciada ou não. No sentido de permitir a sua continuidade sem grandes problemas, ou se a extrema-direita, que tem várias cambiantes no Brasil, uma delas ligadas a Bolsonaro, mas outras também, algumas delas, muito curiosamente, no sul do Brasil, ligadas já à imagem de Milei na Argentina. É curioso, há candidatos que se apresentam com o nome Milei, para mostrarem a sua ligação ao ultraliberalismo do presidente argentino. Nós temos as coisas mais diversas no Brasil, algumas até para um olhar europeu um pouco caricatas, mas fazem parte da vida política brasileira. E o Brasil vive bem com isso, e no saldo global, isto convém que se diga, no saldo global, a eleição brasileira é, em primeiro lugar, altamente representativa, tem um sistema eletrónico de voto que muito pouca gente põe em causa, e a esmagadora maioria da gente não põe em causa, à esquerda ou à direita. Há uns de extrema-direita que acham que há qualquer coisa. É um sistema que não está ligado à internet, que vive autónomo e que tem uma fiabilidade muito grande e em que permite saber os resultados uma hora depois das votações fecharem. E, portanto, temos aqui um país que é um magma muito grande, que tem uma importância muito grande na América Latina, mas que em que estas eleições não vão mudar o essencial, para já, mas vão dar um sinal a Lula sobre se a sua administração e a sua capacidade de gestão com um Congresso, Câmara dos Representantes e Senado, Câmara de Deputados e Senado, bastante hostil, ou maioritariamente hostil, com o qual Lula consegue fazer às vezes alguns entendimentos, mas nem sempre, se isto se vai manter ou não, ou se o impacto de algumas eleições municipais, nomeadamente em zonas como São Paulo, ou Rio, outras capitais, como Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, etc., se podem ter depois uma dimensão no fundo, nos deputados dessas regiões, etc. Vamos ver, é uma bela sondagem. Vamos a eleições no dia 6, o Brasil vai a eleições no dia 6, numa primeira volta, só passam à segunda volta os candidatos que tiverem mais de 50%, esses candidatos, e uma semana depois haverá as eleições, creio que é uma semana depois, agora É um pouco mais para 2 semanas. haverá uma segunda volta, e aí far-se-á, digamos, o saldo global deste equilíbrio.
E o que é que lhe parece que será a resposta dos brasileiros a estes 2 anos de Lula da Silva, embaixador? Creio que o estado de graça do primeiro mandato já desapareceu há muito, e este terceiro começou, digamos que um pouco mal, com uma pega com o Banco Central, que parece-me que demonstrou que Lula da Silva não está à vontade nas questões económicas, e foi bastante menos pacífico que as suas duas primeiras prestações, não lhe parece? António, o Banco Central é, de facto um elemento importante na questão brasileira. O Lula da Silva, nos seus dois primeiros mandatos, entregou o Banco Central a Henrique Meirelles, que era um homem que vinha do Banco Boston e que era uma figura prestigiada nos meios económicos. Ah, e, eh, mas dentro do Brasil, houve sempre isto que nós temos aqui em Portugal e na Europa, da autonomia dos bancos centrais. No sentido de dizer, os bancos centrais é que decidem, ou mesmo nos Estados Unidos, o Fed é que decide a subida das taxas de juros, a baixa das taxas de juros, etc. No Brasil isso é altamente contestado. Porque no Brasil considera-se o Banco Central um elemento da política económica do governo. E, portanto, Lula da Silva tinha um presidente do Banco Central que sistematicamente estava em contradição com o seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os clashes foram constantes e Lula da Silva decide agora mudar o presidente do Banco Central. É uma, é uma, é algo que o poder político pode fazer, aqui em Portugal também o pode fazer, fê-lo no passado em determinados momentos, com maior ou menor resistência ou com maior ou menor polémica, mas no Brasil isso significou, foi lido como uma instrumentalização do Banco Central uh, face às políticas do governo. Disse, mas qual é a desvantagem disso? Não, a desvantagem disso é que perante os operadores internacionais, nomeadamente aqueles que querem ter alguma previsibilidade relativamente ao comportamento dos elementos de natureza macroeconómica dentro do país, um Banco Central independente garante um tratamento diferenciado das coisas. A doutrina divide-se, a doutrina política divide-se nesta matéria imenso, até na Europa. Há quem considere que não há razão para um Banco Central independente, mas há quem considere que perante uma economia internacional baseada no capitalismo esse baseada na ideia de que os bancos centrais devem ter uma autonomia relativamente aos governos para poderem garantir, por exemplo, não haver desvalorizações competitivas que possam pôr em causa o retorno dos investimentos feitos no país, por exemplo, basta isso. Tudo isso é algo que neste momento está em debate no Brasil e faz parte também do próprio debate político no quadro eleitoral global. Lula da Silva já teve melhores dias, como o António disse e bem, o seu primeiro mandato teve um bom tempo, teve depois o Mensalão, teve depois o Lava Jato, que na base do qual acabou por ser preso, e que agora está a ser revertido por decisões do Supremo Tribunal, algumas polémicas, outras menos polémicas, e portanto é um personagem bastante mais, eu diria, mais controverso do que era no início do seu primeiro mandato, e mesmo no início do seu segundo mandato, e ele ganhou, isto é o Brasil também, ganhou da primeira para o segundo mandato, contra o candidato da direita, Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin é hoje o seu vice-presidente. O Brasil tem estas nuances interessantes e é um país atípico nesta matéria. Portanto, vamos ver o que é que estas eleições dão e depois tentaremos interpretá-las sobre o seu efeito global sobre a vida política brasileira. Claro, exatamente. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Pode continuar a acompanhá-lo e revê-lo nos sites do Jornal Económico e nós estaremos de regresso na próxima semana. Até lá, obrigado.